Começa aqui mais um Comissão Executiva, seja muito bem-vindo. As marcas de luxo começaram há 100 anos em Paris com a alta costura e sabe-se que o mundo se encantou por elas. No mundo, estima-se que a faturação neste setor tenha triplicado nos últimos 15 anos. Alguns arriscam dizer que representa 10% do consumo do planeta. A crise financeira mundial só fez estremecer este mercado. Não precisamos para viver, mas que podemos prescindir, dizem alguns dos especialistas que estudam esta matéria. Com o número de milionários aumenta a potencialidade do mercado, que só estremeceu com esta crise. Os clientes do luxo são, então, alguns dos temas que vamos aqui analisar com a ajuda dos nossos convidados hoje, que aqui temos, nomeadamente Tiago Queiroga, CEO da Sotheby's, Nuno Costa, diretor de Marketing e Relações Públicas da Porsche Ibérica, e José Veríssimo, professor de Marketing e Estratégia do ISEG. Muito bom dia a todos e muito obrigada por estarem nesta Comissão Executiva. Começamos com uma definição de luxo. O que é para si o luxo? O luxo é uma coisa curiosa, que é... Toda a gente sabe o que é, mas ninguém consegue definir, sabe? Normalmente está associado a um preço elevado e a algo que nós gostamos, de certa maneira, de nos sentir bem. E isso às vezes implica mostrar. Sentirmos bem às vezes implica mostrar a outras pessoas que nós temos capacidade para lá chegar, fundos para o consumir. Basicamente é isso. Gostava também de saber a sua opinião. Bom dia. Muito obrigada por estar aqui também. Concorda com esta definição de que o luxo é algo de que não precisamos, mas do qual não podemos prescindir? Eu acho que o luxo é algo que faz parte da nossa maneira de ser e dos nossos objetivos de vida, que é alcançar um estado de conforto e de satisfação acima da média, digamos assim. E o que eu tenho sentido ao longo destes anos é que há vários tipos de luxo. Há pessoas que compram porque têm posses para isso e querem mostrar e ostentar. Eu acho que o verdadeiro luxo é aquelas pessoas que, ao adquirir um objeto de luxo, valorizam muito os momentos, as sensações, as experiências que lhes estão associadas. Isto é sobretudo verdade nas casas, em que há pessoas que não querem minimamente ostentar nada, mas sim ter memórias, ter momentos passados em família, com amigos, de facto, e num ambiente confortável e com características fora do comum. Acha que o luxo combina com estes tempos? Eu acho que como o Tiago disse, e muito bem, o luxo combina com o sucesso e, portanto, eu tenho N clientes que, sobretudo, que vinculam ao comprar um automóvel como um Porsche ou como outro automóvel, é um bocado o percurso que fazem na sua vida a caminho do sucesso e também a caminho do prazer que lhe pode proporcionar um objeto como um automóvel ou como uma casa ou umas férias de luxo. Se combina com estes tempos. Eu acho que as pessoas que chegam a um determinado patamar, a maioria delas tem o bom senso de saber gerir o seu património e saber combinar o luxo com os tempos atuais. E os tempos atuais são de crise. É sabido que se vive uma das maiores crises dos últimos 60 anos, talvez. Como explicar que ainda assim as marcas de luxo consigam prosperar? Conseguem prosperar porque as pessoas que compram luxo, e é bom que a gente perceba que luxo é que estamos a falar. Uma coisa é comprar um carro, um automóvel de 70 mil euros, outra coisa é comprar um automóvel de 200 mil, ou comprar um relógio de 700 mil euros, ou comprar um relógio de 400 euros. Então, temos que perceber o que é que estamos a falar, porque muitas vezes o luxo, e agora há uma definição nova que se fala, que chama-se mastige, ou seja, o prestígio no mass market. E há marcas que claramente desceram a um nível que antes não estavam e, portanto, de certa maneira, democratizaram o acesso a marcas de luxo. Mas continua a haver o luxo inacessível. E esse, para alguns, é o verdadeiro luxo. E qual é o luxo que cresce em vendas? O luxo cresce em vendas. Neste momento, eu diria que o problema está mais na base do que propriamente no topo. Ou seja, as pessoas que davam 700 mil euros por um relógio, e existem relógios a 700 mil euros e mais, claro que estão cheios de diamantes, não é? Não é para ver as horas, seguramente, é para no fundo, um investimento e para celebrar momentos especiais. Essas pessoas que gastam 700 mil euros no relógio, costumam dizer, não pensam na carteira quando estão a comprar. Ou então não vale a pena tampouco olhar para o relógio. E, portanto, essas pessoas, diria, sabem, perdem milhões todos os dias na Bolsa quando, claramente, estão desfavoráveis, mas têm muitos outros milhões que lhes permite, de certa maneira, fazer essas compras sem olhar para a carteira. Eu acho que esta é que é a grande questão. Quem compra luxo, normalmente não olha para a carteira. Okay? Essa é agora, a ideia a reter, por agora. Eu acho que é essa a ideia a reter.
Gostava de lhe perguntar se tem muitos clientes europeus, porque é sabido que agora com esta crise da dívida são os europeus quem está a sofrer mais nesta altura. Ainda assim dizem muitos especialistas que a crise abalou a Europa, mas não os matou. Também sente isso? Nós continuamos a ter clientes europeus. Aquela vaga que se verificou há uns anos atrás de clientes ingleses e irlandeses a comprar muito no Algarve, essa vaga terminou. Temos tido, portanto, isto era sobretudo esta vaga dirigida ao que nós chamamos o mercado da segunda habitação, que são casas de férias. Portanto, essa vaga abrandou e arrefeceu muito. Continuamos a ter muitos clientes europeus que procuram primeiras habitações ou de ano inteiro, porque têm cá negócios e família, etc. Ou por períodos de 6 meses, em que têm cá negócios também, vêm cá com frequência. Continuamos a falar de muito ingleses, muitos franceses, espanhóis, alemães. Porque fala de ingleses, já agora acrescento aqui os irlandeses também para lhe perguntar se é verdade que há uns anos era ao contrário, eram os portugueses a vender as suas casas aos ingleses e aos irlandeses, e agora são ou não os portugueses a comprar as casas aos ingleses e aos irlandeses que vendem as suas casas de luxo em Portugal? Creio que não. Pelo menos não temos tido essa experiência. Continua a haver muita rotatividade no mercado. Os portugueses continuam a comprar como de antes. O que sentimos é que começam a aparecer clientes de novas latitudes, como seja o caso de Angola, Brasil, Rússia, Médio Oriente. O que me leva à próxima pergunta também, virando também o discurso aqui um pouco para este lado. Diz-se que o mundo ocidental empobreceu e que agora quem tem uma palavra a dizer são os BRICS, são os emergentes. Sentem isso também nos vossos clientes? Que clientes são? São só portugueses? Sentimos, em termos de porte de marca, que as vendas neste momento estão a crescer, sobretudo noutras latitudes, como o Tiago dizia. Sobretudo em mercados como a China, como o Brasil, como porventura a Índia, a Rússia também, mas também no resto da América Latina, no Médio Oriente, temos sentido que as vendas têm se incrementado de ano para ano. Isso tem a ver com o número de milionários que está a crescer? Tem a ver com o número de milionários. Ainda ontem a Porsche anunciou que as vendas, em comparação com o ano homólogo, cresceram cerca de 30%. É fantástico para uma marca que ainda é um construtor pequeno, embora associado a um grupo construtor como é o grupo Volkswagen agora. Nós continuamos a ser uma marca de autor, praticamente. Temos uma gama muito pequena ainda comparado com grandes marcas neste setor e estamos a crescer cada vez mais, ou seja, eu estava a falar com uns colegas chineses e eles diziam que a cada mês abriam 2 concessionários na China e os números, se nós nos vinculássemos apenas ao mercado chinês, a Porsche estava garantida para os próximos 15, 20 anos, se as coisas continuarem como estão na China. Por outro lado, o que nós observamos no mercado nacional é que estamos cada vez mais a vender para cidadãos de outras latitudes também, ou seja, chineses, angolanos, brasileiros, cidadãos de leste, o que é ótimo para nós, ou seja, abrimos um bocado o mercado e esse é um bocado o nosso trabalho, tentar encontrar clientes onde antes não encontrávamos em subsegmentos da sociedade. Não é? Gostava de lhe perguntar porquê. Porquê que os asiáticos, porquê que os angolanos acorrem à Europa para comprar luxo e porquê que a Avenida da Liberdade é tão famosa para os angolanos? Bom, é uma avenida bonita, antes de mais, não é? Podia ser mais. E a 10ª mais luxuosa do mundo também. Podia ser mais, podia ser mais. É pena os lisboetas não frequentarem tanto como deviam, quanto mais não seja para passear. Mas também não é fácil ir para lá, mas pronto. Bom, é lá que estão as lojas de luxo, não é? Lojas em que nas montras têm peças muito pequeninas, a dezenas de milhares de euros, não é? O turista com o dinheiro necessariamente sabe onde é que estão as lojas, portanto, no fundo, desloca-se a esses sítios. É curioso porque eu estive a ver alguns números e o ouro, as peças de ouro simples, que já por si são caras, não é? Aliás, o ouro estava a ter recordes. Vendem menos. Vendem menos do que as peças que têm ouro e mais algumas coisas em cima que lhe aumentam muito o valor, nomeadamente diamantes. Portanto, o que se vende mais são peças de 10, 20, 30 mil euros. É curioso, não é? Há, de facto, muitas pessoas que não sabem quando fazer o dinheiro. Ou então estão a investir. Há aqui uma questão que também vale a pena ver, porque, de facto, em momentos de crise, em momentos em que nós colocamos ações ou compramos ações e começamos a ver que o valor está a diminuir, há outros investimentos seguros. E hoje em dia os bancos não guardam só notas, também guardam valores. E, portanto, nós podemos investir, quem tem esses milhões, não é? Pode investir e guardá-los e seguramente são bons investimentos. Isso aplica-se à arte, aplica-se seguramente a joias
e apagar-se-á, no fundo, a todos aqueles produtos que são muito caros e que com o tempo não perdem valor. Está incluído o imobiliário aí? Era isso que eu ia referir. A nossa compra tem a ver com a habitação, mas também, muitas vezes, com a questão do investimento. Em duas vertentes. Uma é que esta volatilidade toda nos mercados financeiros, desde 2008 que estamos em crises consecutivas provocadas pelo colapso dos bancos e desta turbulência toda que se gerou nos mercados financeiros. E, portanto, aquelas pessoas que tradicionalmente tinham grandes patrimónios nas aplicações financeiras começaram a olhar para o imobiliário como uma alternativa mais sólida e mais segura ao longo do tempo. E é ainda seguro o imobiliário? Comprar casas de luxo Cada é um retorno garantido? Cada vez mais. Porquê? Porque é um investimento que fica ao longo do tempo. Estamos a viver atualmente uma conjuntura em que há um excesso de oferta de produto. O que é que isto significa? Que os proprietários das casas estão mais flexíveis para negociar preços. Portanto, encontram-se hoje melhores oportunidades de negócio do que se encontrava há 2 e 3 anos atrás. Por outro lado, também o problema dos bancos não terem liquidez para emprestar às pessoas que estão a comprar habitações faz com que as pessoas que estão a comprar e que tenham capitais próprios tenham ainda um poder negocial maior. Portanto, estão disponíveis para comprar no curto prazo com capitais próprios, portanto, os proprietários ainda são mais flexíveis a baixar preços. Mas essa era efetivamente uma questão que eu tinha para si, o facto do dinheiro estar cada vez mais caro e mais raro e essas restrições bancárias, a Sotheby's sente essas restrições ou não? Para ser sincero, não. Ou seja, o que nos leva à próxima questão, naturalmente, quem compra tem o dinheiro do seu lado. Eu por acaso estive a olhar para os números hoje de manhã, este ano fizemos 30 vendas, só 2 delas é que foram com recurso ao crédito bancário. Há pelo menos 28 ricos ou milionários em Portugal. Nós temos uma percentagem grande, talvez 50% de clientes estrangeiros. Sentimos que continua a haver procura e, como eu dizia, quem tenha liquidez neste momento é o momento certo para ir à procura, porque há excelentes oportunidades e são investimentos seguros. É nesse sentido que se diz que a crise pode ser também uma oportunidade? Todas as crises têm sempre oportunidades, depende do ângulo e da perspectiva em que se olha para elas.